Isso. Lembram das tardes, ou manhãs, ou noites, porque bem, passava toda hora no SBT, onde assistíamos a essa obra de arte? Pois bem, eu não, porque eu era burguês. Mas hoje vão me convencer a assistir Chaves. Mas depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao Colecionadores de Streams, o lugar onde vamos falar sobre filmes, sobre séries, sobre videogames, cultura pop no geral, e que cabe na hora do seu almoço porque é tiro curto. Quem fala com vocês é o Melo, e vocês me acham lá no @Guilherme Melo_ no Instagram. Comigo hoje está a gentalha do aqui @Doug. E volta o cão arrependido. E também a nossa bruxa do 69, @Vincencafé. Simples e eficiente. Não se esqueçam de nos seguir lá no @InstaFreecast e também no @TikTokFreecast, no TikTok, evidentemente. E de mandar os seus reclames nostálgicos lá pro e-mail do freecast@gmail.com. Pois bem, a vila está cheia e eu queria entender por que eu devo assistir Chaves. Porque além de moldar o caráter, é divertido. É um ponto. Fora isso, não sei mais porquê, mas... Legal. E chegamos ao final, sobe os créditos. Por que eu devo assistir? Qual personagem é bom? Qual personagem é ruim? Que atores vocês gostaram? É que o Chaves, ele não é uma série que ela tem atrativos assim... técnicos. Não tem atrativo técnico nenhum, sabe? Não é um humor legal para os dias de hoje. Eu não sei se a pessoa que não viveu aquela época em que a gente era obrigado a ver teria o mesmo sentimento que a gente, sabe? Tem muito mais opções hoje em dia, né? Mas ainda assim é uma obra grande, né? Até eu sempre falo, quando a gente cita Chaves, da propaganda de um streaming mexicano lá que fizeram, que envolvia, né, falando que eles recriaram Chaves por computação gráfica e tal. E ficou bizarríssimo. Mas a ideia é interessante e tal. Porém que o streaming que fez essa propaganda não tem o Chaves no catálogo, né? Mas, tirando isso, foi uma grande ideia. Tá, mas assim, o que mais marcou pra vocês, assim, o Chaves? O que marcou a infância de vocês? Porque assim, eu não tenho essas lembranças, porque possivelmente ou eu tava jogando futebol no horário do Chaves, ou eu tava vendo desenho no Cartoon Network, porque eu era desse. Então, eu preciso assistir o personagem, né, Doug? Então eu preciso que vocês me contem, né? Qual era o apelo? O que vocês, assim, o que levava vocês na escola no dia seguinte e falar assim, ó, caralho, tava fudeu ontem ver Chaves? É que era sempre os mesmos episódios, mas o cara sempre ria dos bagulho repetido, cara. Eu não sei explicar, é uma magia, assim, é uma magia. É um troço sobrenatural. Sério. É que aí que tá, né? É isso que eu tava falando. O Chaves, na verdade, nos leva a um contexto, né? Não é necessariamente a graça dele. Eu acho que o interesse que a gente tem não é exatamente na história em si. Porque não tem nada demais ali, é as mesmas gags de sempre, sabe? Em todos os episódios o Seu Madruga vai apanhar da Dona Florinda, em todos os episódios o Kiko vai chorando na parede, em todos os episódios o Chaves vai fazer pipi, sabe? Se fosse hoje em dia, o quão problemático e cancelado seria? Já cancelaram. Mas aí aquela cancelada retrô. As pessoas hoje em dia estão cancelando até um humorista, então eu já ignoro totalmente quem cancela qualquer merda. A gente tem alguns fatos, né, sobre a série, evidentemente. Só quem pode cancelar coisa é a gente.
Só Seriado. Um seriado, não é sério. Então vocês não vão gente concordar comigo que só a gente pode cancelar as coisas? Claro. Eu tento cancelar coisas, bom, mas eu obrigado. não consigo. Tem que ligar Tá pro cancelado, 0800, aí tem que ligar pra outras coisas. É sempre um inferno pra cancelar uma coisa que tu assinou por engano. Eu tô há 10 anos tentando cancelar a Playboy. Tô tentando ajudar a transformar esse podcast numa influência pras pessoas e tu não deixa. A gente tem que ser quem diz o que vai cancelar e o que não vai. Não, isso aí a gente é do time John Lennon. A gente tem que ser do time Felipe Neto. Garoto espertinho. Tá, mas assim, ó, além dos fatos sobre o seriado Chaves, tem uma coisa, né, que uma informação de um fã de Chaves, é o nosso queridíssimo Raul, que ele me trouxe uma curiosidade que eu não sabia sobre Chaves, né? E é o fato da Dona Clotilde ter sido uma espiã. Uma miss também. Mas o fato é que ela lutou contra o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial, se infiltrando nos núcleos lá franquistas. Isso foi um fato que me pegou bastante. Aqui, ó, a nossa queridíssima Angelines Fernandes, ou talvez se falasse Angelines, enfrentou fascistas da Espanha durante a Guerra Civil Espanhola, onde se engajou em atividades antifascistas. Ela se juntou à resistência... Mas provavelmente bem diferente das atividades antifascistas de hoje. Possivelmente. Se juntou à resistência atuando como mensageira e infiltrando-se em atividades para obter informações. Basicamente uma espiã. O que é bem interessante. E fora o fato que ela também foi uma das mulheres mais bonitas lá, da década de 40, 50, no México. O que é estranho, né? Saber que ela é tipo a bruxa do 71, que é pra ser a mulher feia, assim, sabe? E não só ela, o Seu Madruga também era considerado um galã. Caralho. Por essa eu não tava esperando. Mas lá na URGS ele deve ser considerado um galã. Bem, tu estudou lá, tu pode falar, né? Então... Eu tô voltando a estudar lá, só pra tu saber. Foi o Vinícius que falou. Peraí. Ô, Melo, continuo falando, meus colegas. Eu te pergunto, Melo, em qual faculdade que ele não estudou? Não, as faculdades eu acho que tem várias que ele não estudou. Mas os cursos... Mas agora, na Federal, eu devo ter feito uns 10 cursos. Eu falei esses dias aí pra minha cunhada, eu tô tentando tô tentando gabaritar lá a lista do vestibular. Eu quero ver quanto fizer Libras. Já fiz. Tá, manda um recado pros nossos ouvintes aí. O quê? Era pra eu falar em Libras? Não, perdeu o time. Tá querendo muito da minha pessoa. Tá, mas prosseguindo. Me conta as fofocas da série, Doug. Porque eu não sou das fofocas. Antes das fofocas, eu quero falar sobre as dublagens. Quem pega quem lá? Tá. Sobre as dublagens. Cara, as dublagens a gente botava do nada, tu tava assistindo um bagulho mexicano, porque a gente sabia que era mexicano. E o cara falava, o Flamengo, o Corinthians. O filme do Pelé. O filme do Pelé. E daí eles falavam que queria ser um tal jogador lá. Cara, aquilo era foda, não, aquilo e era quando muito foda. O professor Girafales estava dando aula, ele começava a falar de história brasileira. Tinha isso? Sim, é uma adaptação muito bem feita, cara. Uma regionalização, acho que é o termo correto, né? Sim. Muito, muito bem pensado. Disso aí eu lembro. Eu lembro que eu não entendi. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão dar risada possivelmente. Mas ali, até os meus 15, 16 anos, eu não sabia que o Chaves era mexicano. Por causa da dublagem. Nunca tinha me ligado nisso, sabe? Não prestei atenção. A coisa da gente descobrir dublagem foi tarde, né? Não, mas, por exemplo, Chiquititas, tá? Chiquititas tem a novela original que é Argentina. Né? E aí, né, depois que eu descobri isso sobre o Chaves, eu pensei, mas Chiquititas era Argentina. Mas era dublado? Aí eu fui pesquisar sobre Chiquititas
E descobri que era brasileiro mesmo. Daí eu fiquei mais, sabe? Eu não tava tão maluco assim naquela época. Já Maria do Bairro, por outro lado, era brasileiríssima, né? Pra ti. Fora Essa eu a não sei o que é. usurpadora também. A usurpadora eu não sabia também que era mexicano, tá? Porra, Melo. Sim, Mas essa Maria do Bairro eu não sei. cara total, né? Essa Maria do Bairro eu não. Não, mas é que eu não assisti a usurpadora. É Eu só a mesma sabia que tava dando, entendeu? Só sabia que tava dando. Mas, A novela, voltando, mas eu não. A adaptação tem a parte que eu gosto muito, que é a parte da leitura das cartas do Chaves, que é um ode à dislexia, que ali me representa. Então vamos falar sobre representatividade, Doug. Vai lá. Lê as cartas. É isso aí. Não, eu vou ler as cartas, né, cara? Tu vai lá assistir. Achei que tu tinha trazido uma carta aí. Não, eu pensei, mas eu tenho aqui. Tu quer uma? Eu vou imitar o Doug então na leitura aqui. Imagina como se fosse um fanficção. Não vai entender. Tu não vai entender. Não vou entender, né? Paciência. Quem viu, viu. Quem viveu, viveu. E quem não viu, né? Paciência. Vai lá ver no YouTube. A Chiquinha deitada com 8. Ela desentupiu o umbigo. Está aqui escrito. Está aqui escrito. A Chiquinha deitada com 8. Tá, eu quero saber o Vinícius. Oi. Uma informação relevante sobre a série de Chaves. Me fale um fato histórico sobre. Além do fato histórico? É. Vocês sabiam que em dado momento o Kiko e o Seu Madruga saíram da série e foram fazer uma série só deles? Uhum. Sério? Conte mais sobre. Louco, né? Aí, como é que era o nome? Era tipo Seu Madruga e Kiko? Ou sei lá o nome. Sei lá. Mas é tipo assim, é meio nada a ver, né? Porque em questão de história, né? Nada a ver, porque não eram dois personagens que eram vinculados ali no Chaves. Mas daí o que aconteceu foi que eles brigaram lá, sei lá o que deu, com o resto do elenco, aí eles saíram pra ter um programa solo deles, aí o programa se passava numa vendinha, sabe? Num mercadinho. E era na Venezuela. Era na Venezuela? Sim. Eles não ganharam os direitos na justiça mexicana dos personagens, tiveram que ir pra Venezuela fazer. Olha aí. Aqui eu tenho um resumo aqui da briga Kiko vs Chaves. Falar que não tinha. Olha aí. Não, eu não quero ver censura aí. Não, que vai ter censura. Por que vai censurar a realidade? O do Van Damme. Ok, aqui a briga Kiko versus Chaves, aqui, reino do Fofoquistão. Kiko lindo, Kiko maravilhoso, Kiko tem que bonito. Um abraço pro nosso Kiko gostoso. Kikozinho e o branco. E você sabia que o nome da série do Chaves é o Chavo del Ocho, né? Que ele não morava no barril. O quê? Eu tava esperando que me dissesse. Não, que ele é um chavo, é o menino em espanhol, e que ele morava no apartamento 8. Então tem até um episódio que ele fala: vocês acham que eu moro no barril? Não, eu moro no 8. Mas fica por isso mesmo, ninguém nunca viu o apartamento, e ficou por isso, foda-se. Aqui eu tenho a fofoca aqui, ó. A briga Kiko versus Leite de burro. Leite de burro. Durante anos, rumores davam conta que os atores não se suportavam fora das telas e teriam brigado por uma mulher. No caso, Florinda Mesa, que deu vida à Dona Florinda. Os famosos... Se eu tivesse que chutar uma pessoa... Os famosos eram grandes desafetos e durante anos, Florinda Mesa levou a culpa pela briga entre os dois. A relação teria ido por água abaixo a partir do momento que o criador de Chaves assumiu uma relação amorosa com Florinda. A atriz, por outro lado, havia sido namorada de Villagrán. Olha aí, ó. Roberto sempre me cortejou. É o Kiko. Roberto, que é o Chaves, sempre me cortejou desde que entrei, mas eu
estava muito ocupada com meu trabalho e tinha um namorado, afirmou Florinda sobre o caso. O que se falou no período é que Villagrán teria ficado muito magoado com a dupla traição e por isso teria decidido sair do seriado e colocar um ponto final na amizade. Mas a história verdadeira é bem diferente. Eles deixaram de se seguir no Instagram. Florinda foi injustiçada e não tem nada a ver com a ruptura dos amigos. O próprio Villagrán afirmou em entrevista que de fato chegou a ter um caso com Florinda, mas que a relação não se transformou em namoro. Ou seja, segundo o intérprete de Kiko, quando Bolanhos assumiu que estava namorando Florinda, ele realmente não deu muita importância. A verdade Porra, hoje tá foda. A verdade por trás da briga entre Chaves e Kiko. O motivo foi profissional, segundo confirmaram os próprios envolvidos muitos anos mais tarde. A relação entre Chaves e Kiko só foi comprometida por causa do trabalho. Cada um, no entanto, tinha uma versão da história. Para Villagrán, seu personagem estava famoso demais, o que gerou ciúmes no elenco. Já Bolanhos, a verdade é que a verdade é que o sucesso tinha subido a cabeça do ex-amigo e ele passou a ter crises de estrelismo. É tipo o Doug. Os direitos autorais dos personagens também geraram outra crise, pois ambos se diziam criadores do Kiko. Após uma longa batalha na justiça, o pai do Chaves saiu vitorioso. Pai entre aspas, saiu vitorioso. Ele tinha um documento assinado pelo próprio Villagrán, reconhecendo que Bolanhos era o inventor do personagem. Villagrán, na época, disse que tinha sido forçado a assinar o tal documento e continuou querendo se apresentar como Kiko, sem reconhecer o direito autoral de Bolanhos, o que levou o presidente da Televisa, emissora que exibia a série, a ordenar que nenhuma emissora do México contratasse o ator. Para poder continuar se apresentando, Villagrán registrou o Kiko em seu nome com outra grafia, com K daí no lugar de Q, que antes aqui tá com Q, não sabia dessa. Eu me lembro do Circo do Kiko, que tinha K. Como se fosse outro personagem. Assim pôde ir para a Venezuela realizar seu próprio programa solo. Tá, mas tu vê que legal, olha só. Que legal. Mas nessa época aí que o Kiko saiu, né? E aí eu não sei se o Seu Madruga foi junto de imediato ou se foi depois. O Seu Madruga não morreu? Não, ele morreu bem depois. Não, que eu ia falar assim. Não, eu sei que ele saiu, até porque o restaurante da Dona Florinda eles fizeram porque não tinha mais o Kiko e o Seu Madruga, né? Sim, era justamente o que eu ia levantar, que dentro da história do Chaves... Nessa época não tinha o Kiko e o Seu Madruga? Não. Eu lembro de ver esses episódios aí, eu nunca tinha reparado. Mas já era o final. E nessa época surgiu também a Dona Neves, que é a avó da Chiquinha. Que é quem ficou com ela enquanto o Seu Madruga tinha ido viajar. Aí, qual foi a desculpa que eles deram pro Kiko? Foi viajar. Foi viajar pras tias ricas. Foi morar com as tias ricas. Isso. E daí eles efetivaram também o Jaiminho, o carteiro. Não, essa parte aí eu tenho várias lembranças dessa época aí, do restaurante. Eu lembro que na época me marcou de alguma forma, que eu via quando eu tava na casa do Bruno lá. Tava sempre assistindo ou Chapolin ou Chaves. Então, vez ou outra eu via os episódios lá com ele, né? E normalmente quando eu tava vendo era algum desses episódios com restaurante. Aí tinha... É que mudou a dinâmica, né? Se vocês pararem pra pensar, a dinâmica que o Kiko proporcionava pra série era muito grande. Era a coisa do choro, era a coisa da relação dele com a mãe, era a coisa da relação com o Chaves, o Seu Madruga. As próprias piadas com o professor Girafalhas, a mesma coisa o Seu Madruga, piadas com o gordão lá, que eu esqueci o nome. Como é que era o nome do homem lá? Seu Barriga.
Seu Barriga, Dona Florinda, sabe? A própria interação dele com a filha e o Chaves, a interação dele com a Dona Clotilde, entende? A gente tinha 2 personagens que era meio chave pra tudo. Então, se eles mantivessem a série do mesmo jeito que tava antes, ficava esquisito. Faz sentido. E além dessa fofoca, tem a clássica fanfic que eu tenho certeza que vocês lembram que o elenco teria morrido num acidente de avião. Aí é coisa do Cid, né? Do Não Salvo. É? Não, não é? Tá louco? Claro que é. Foi. Ele matou o elenco do Chaves umas 10 vezes. Não, mas isso é de muito antes, cara. Tem o original. Foi um empresário que não conseguiu contratar o show deles para aqui no Brasil. Que daí ele inventou esse rumor que teria sofrido um acidente, por isso que não teve o show. Bah, eu não sabia. Eu achei que era o Cid que tinha inventado essa lembra. Que ninguém ia pesquisar, sei lá, que ia ter um jornalismo. Não tinha como pesquisar na época, né? Como não? Telefone? Como é que existia jornal na época, caralho? Ia fazer um DDI. Cara, pega jornalismo dos anos 90 ali que tu vai ver coisa bizarra que era. O pessoal que chama hoje as coisas de fake news ia ficar apavorado com as coisas que disseram nos anos 90. É. Tens um ponto. Mas esse negócio de direitos autorais aí de personagem também teve com a Chiquinha, né? Teve com a Chiquinha. O dela eu não sei bem como é que foi a briga. Eu acho que ela ganhou. Porque naquela animação que tem, não tem a Chiquinha, nem a Dona Neves. Ah, não tem? Não tem. Eu acho que não tem, ligado. Cara. Não lembro o nome da Chaves que animada. Eu lembro que o esquema, eu não sabia se ela tinha ganhado ou não, mas o esquema que ela alegava é que por mais que o Bolanhos lá tenha criado a personagem, ela é que deu a alma da personagem, ela que deu o choro, ela que deu os trejeitos. Então a atuação dela compôs o personagem e não simplesmente o nome do personagem, roupinha, sabe? E faz sentido, era isso que ela levantava. Né? Sim, até num seriado da Nickelodeon que tinha muitos anos atrás, chamado Esquimo, ela participou lá, velhinha. Bah, foi bem legal. Interessante. Aí a gente também tem que citar, né, de certa forma, né, o Chapolin, né, faz parte desse universo aí também, né. Chegou a ter Chegou a ter episódio dos dois juntos, assim, tipo, do Chapolin interagindo no Chaves. Teve um crossover, teve. O que foi louco. Os efeitos especiais de primeira linha. Hoje é bizarro, mas naquela época, para pensar que tu via numa TV pequena. Era disruptivo aquilo. Mas assim, ó, o Chapolin, evidentemente, eu vi ainda menos que Chaves, mas quando a primeira vez que eu vi, eu achei que era tudo a mesma coisa, tá ligado? Eu achei que, tipo, o Chapolin tava dentro do universo do Chaves de alguma forma, assim, e tal. Eu não tinha a percepção de que eram duas séries diferentes. Não, sim, mas eu digo, eu não tinha percepção que eram duas séries diferentes, tá ligado? Tipo, sei lá, Liga da Justiça e Batman. Separados existem, mas também existem juntos, sabe? De alguma forma, estão no mesmo universo. Mas passavam a abertura do Chapolin. A clássica, aquela abertura. Bem, não uma barulheira abertura do Chapolin com umas cornetas bravas. E fora que a ambientação era bem dark, os vilões eram bem... O Tripa Seca, quase nada. O Tripa Seca, tinha aquele Chiron do diabo. É verdade. Não, mas tem muitas referências que são usadas até hoje pela cultura pop, de certa forma, no Brasil, né? Principalmente. A galera sempre lembra de alguma coisa ou outra que são relacionadas ao Chaves, ao Chapolin. Muita dublagem de anime, eles ainda usam algumas referências, às vezes. O Parangarico Tirimicuaro, às vezes aparece. Isso aí eu lembro que na escola o pessoal ficava tentando falar o tempo inteiro, um bagulho assim. Eu nunca consegui. Parangarico Tirimicuaro. Nem tentarei. Tem ali o top 5 episódios ali, que é pra encerrar ali, quem sabe?
Pode ser. Cara, pode qualquer episódio que tu me disser aí, provavelmente eu ouvi 855 vezes. Eu também. Mas então vai o Melo aí. Tá bom, vamos ver. Em quinto Top 5, lugar, rapidinho. Acabou. Professor apaixonado. Professor Girafalhas quer se declarar a Dona Florinda e para isso pede ajuda ao seu Madruga. Quando as crianças Genial, veem um se genial. declarando Esse é ao bom. outro, pensam que os dois estão namorando, quando, na verdade, estavam apenas ensaiando a melhor maneira de o professor se declarar para a amada. Cara, genial. Quase o primeiro beijo Muito gay bom. da TV. Em quarto lugar, bilhetes trocados. Seu Madruga manda Chiquinha ir até o açougue. Ele entrega uma lista de compras. Enquanto isso, o professor Linguiça conta à Dona Florinda que ele escreveu uma carta de amor. Claro que as duas cartas foram trocadas, causando uma série de mal-entendidos. É um exemplo dos episódios Pernas muito de bem galinha? Pois isso aí requer um texto muito bem pensado, viu? Pra fazer os trocadilhos. Cara, é sensacional. Em terceiro lugar, as gravatas do seu Madruga. Kiko ganha um cachorrinho de presente do professor Girafales. E com a ajuda de Chaves e Chiquinha, tenta dar um banho nele. E assim a bagunça começa. O episódio tem piadas muito boas, como Chaves dizendo para Chiquinha como o cachorro começa e termina. E também cenas memoráveis, como o Kiko tomando um belo banho de água fria no lugar do cãozinho. Esse eu não acho tão bom. Esse aí passou pouco, eu não tenho tanta recordação desse. Em segundo lugar, temos A Casa da Bruxa. Neste clássico, seu Madruga manda Chiquinha levar um jornal para a casa da Dona Clotilde. Com medo da bruxa de 71, Chiquinha pede ajuda ao amigo Chaves e Kiko para irem até lá. O episódio tem cenas divertidas, como quando as crianças descem a escada da casa de Clotilde com medo. Os efeitos especiais da década de 70 também são um show de humor à parte. Só perdem para o Chaves, imitando um gato. O gato voando lá no chroma key bravo. E por fim, um episódio que qualquer pessoa já viu, até eu, que é o Vamos Todos a Acapulco. Os episódios da viagem dos moradores da vila até Acapulco são uma sequência que até hoje emociona e diverte os fãs da série. Por isso ganhou o primeiro lugar na lista. Acapulco foi dublada como Guarujá. O último episódio traz uma música emocionante. Boa Noite, Vizinhança, que é considerada por alguns como uma despedida para Carlos Villagrán, que deixou de interpretar Kiko logo depois. Até um fato sobre Acapulco aí, que eu vi no episódio sobre Chaves e o futebol no Bergamota Mecânica, e tem o hotel lá, até hoje ele é bem visitável e tal, porque tem as mesmas suítes lá, os negócios assim. Então, se tu tiver grana, disponibilidade e tal pra ir lá pra Acapulco, é um bom lugar pra se visitar. Meu primo foi esses tempos. Olha aí. Foi no hotel? Eu não sei, eu sei que ele ia fazer o tour do Chaves lá. Bem, ele foi atrás disso. É um baita passeio, mano. Que passeio. E assim a gente vai encerrando esse episódio, falando para as pessoas que não viram Chaves, assim como eu, que perderam uma parte gostosa da vida. Agora, se quiser ver, tá disponível aonde? Não sei. Dá teus pulos, vai estar em algum lugar na internet. Então, YouTube. Dá os seus pulinhos aí. Então, meus amigos, como é que vocês querem encerrar esse episódio? Eu gostaria que tu encerrasse com a música de fundo Boa Noite, Vizinhança. Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança. Prometemos. Tá bom, isso ficou muito assustador e vai nos dar pesadelos. Porém, isso é emocionante no Chaves. Nos vemos daqui 2 semaninhas em um novo episódio. E na próxima sexta tem Reino do Fanfictão. Escuta lá que só tem história top. Tchau.